Não, né? Aquele climão. Demore, vamos lá, porque hoje temos a notícia de que o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Aquino, ele pediu ao presidente do BRB que comprasse carteiras fraudadas do Master. E essa apuração é da Malu Gaspar, do jornal O Globo. Só que, de acordo com fontes e documentos obtidos pela equipe da coluna, Aquino teria, então, enviado mensagens ao então presidente do Banco da Estatal, de Brasília, o BRB, o Paulo Henrique Costa, pedindo que adquirisse os créditos para ajudar o Master a resolver seus problemas de liquidez. Paulo Henrique Costa e o BRB disseram ao Globo que não vão se manifestar. Só que, Demore, tem uma nota do Banco Central em que o Aquino nega ter recomendado a compra de carteiras do Master e diz que coloca à disposição das autoridades as suas informações bancárias, fiscais e registros de conversas como o então presidente do BRB. Só, de novo, temos um embate, porque temos muitas histórias truncadas, sobre o BRB. Aqui a gente está falando de Banco Central com o presidente da estatal. Mais um embate. Você sabia, você pediu, não sei de nada. E aí? Essa tá mais fácil, Rô, porque vamos lembrar a matéria que foi dada pela jornalista Malu Gaspar, ela diz o seguinte, a gente fez uma análise, aliás, da primeira matéria que ela deu lá sobre as 6 fontes que tinham dito que o Alexandre de Moraes teria pressionado, em favor do Banco Master, etc e tal. Isso está gravado, Como esse caso é muito grande, todo dia sai coisa, tem muita confusão, as pessoas muitas vezes se confundem, muita gente se confunde de propósito também. O que a gente falou naquela época? Olha, matéria muito perigosa de dar em off. Tá gravado, gente. Tá no meu perfil de Instagram, inclusive, Falamos sobre isso. Matéria muito perigosa de dar em off, porque você não tem nenhuma prova de que o ministro fez o que fez. Aqui, nesse caso, tem uma questão que é o seguinte. O que ela diz? Para a gente entender quem é esse personagem do Banco Central, o senhor Aquino, foi ele que recomendou para o colegiado lá do Banco Central que se fizesse a liquidação do Banco Master, ok? Então, nessa briga toda, ele é um alvo de muita gente poderosa que deseja ver esse cara desmoralizado para eventualmente falar, tá vendo? Esse cara tinha um interesse na história, então a liquidação do Banco Master tem que ser desfeita. Tá? Isso aqui é o que a gente tem que saber dessa história e ler desse caso, é isso. O que é que acontece? A jornalista, nesse caso, ela não mostra as mensagens de WhatsApp nas quais, segundo ela, o Aquino teria recomendado para o presidente do BRB que comprasse 300 milhões em ativos do Banco Master. O que é que ela relata na reportagem? Que o então presidente teria mostrado o seu próprio celular para outras pessoas e mostrado mensagens do diretor do BC na tela do seu celular. Então, a reportagem não traz as provas. Qual é o grande problema nesse caso, obviamente, da gente não poder ver as provas? Que o Banco Central emitiu uma nota e falou que o seu funcionário, o senhor Aquino, coloca o seu sigilo fiscal, telefônico, inclusive o seu próprio celular, ou seja, falou para a Polícia Federal aqui, podem abrir o meu celular e ver todas as conversas. Aí muita gente vai falar, Chico, mas aí o cara mandou e apagou. Não tem mais isso hoje no mundo, gente. Não tem. A polícia consegue recuperar mensagem apagada, mensagem de nuvem, qualquer coisa que passou no seu celular, hoje em dia é recuperável. Então, vai ficar muito complicado se no celular dele não tiver isso. O que é que pode parecer, Chico? Que eventualmente o cara tenha mostrado alguma coisa para alguém ou não, mas essa conversa pode nunca ter acontecido, por exemplo. Então, Rô, muito atentos em relação a esse caso. A gente tem que ir, cada dia, Chico, é um capítulo da novela, e no capítulo é aquela novela que tem coisa que é verdade, tem coisa que não é, tem um jogo de interesses, tem isso e tem aquilo, O César Calajão tem falado muito, Não adianta a gente pensar nesse caso, como na vida em geral, é uma boa dica do César, Com um pensamento concreto, como se fosse criança de 5 anos, Bom, ruim, preto, branco, vilão, bandido, herói, mocinho. Não é assim que a coisa está andando, A gente falou lá atrás sobre esse caso, aliás, o ICL foi um dos primeiros lugares da imprensa a falar sobre esse caso, a gente está trazendo todos os dias aqui e fazendo as vênias necessárias. Vou repetir, como foi falado aqui,
está gravado, sobre a reportagem da Malu Gaspar, sobre a pressão do Alexandre de Moraes em prol do Banco Master, foi dito, não há provas na matéria, só fontes em off, reportagem muito perigosa de dar, vamos esperar. Nesse caso aqui, a matéria também não traz documentos, ela não traz o print do diretor do BC mandando mensagem em favor do Banco Master. Ela diz que alguém mostrou para outro e o Banco Central, em nota oficial, diz, então o celular dele está à disposição das autoridades. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Agora, Chico, segundo a CNN, 2 conselheiros do BRB, o Ricardo Duarte e a Kátia Peixoto, também negaram em uma carta enviada a funcionários e ex-funcionários que o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Aquino, que ele tenha pressionado a instituição a comprar carteiras do Banco Master. Enfim, são muitas camadas. Agora, o Aquino era aquele que o Toffoli queria fazer uma cariação com o Vorcaro, correto? Justamente. Então, o que eu vejo nessa questão de recolocarem o Aquino como alvo, o diretor do Banco Central, é um pouco a retomada de 2 movimentos. Do movimento da Polícia Federal com a cariação, o movimento do Toffoli, recomendando a Polícia Federal, e o movimento do TCU para desmoralizar, inclusive, o próprio Ailton dentro do Banco Central. Então, é um pouco a retomada dessa operação. Que volta com tudo, porque se você... tem um diretor do BC que estava recomendando os belos serviços do Vorcaro e a carteira desse banco, eu desmoralizo todo mundo. Sim. E mostro que o descuido foram deles, não foi meu. Eu não sou um fraudador. Se alguém descuidou, não fui eu. E outra, já tinha arrumado um fundo para resolver esse problema, né? E vocês liquidaram. Sim. Tem mais essa, né, Demori? Tem mais essa. Isso, exatamente. Essa é a grande história que estão tentando contar. O Vorcaro estava viajando para Dubai, porque ele tinha conseguido compradores. O banco tinha um buraco. O banco era uma pirâmide, né? E o banco, como a gente vem falando aqui, o Banco Master, ele é um exemplo, é um exemplo que vai ficar para a história, não só como a maior fraude da história do Brasil. Está se falando em 80 bilhões, veja, Roberta, durante 5 anos. Durante 5 anos, a Lava Jato fez o que fez no Brasil. Sabe quanto que foi o rombo estimado na Lava Jato na época? 6. A gente está falando de 80. A gente já teve Americanas que foi 40. Então, a gente está vendo o tamanho desse negócio, e aí o que o Vorcaro conta? Não, realmente eu tinha os problemas lá, estava com problema de liquidez, né? Mas eu estava conseguindo dinheiro, vocês me prenderam no aeroporto, eu estava indo para Dubai, pelo amor de Deus, vocês liquidaram meu banco. Quem é que é o alvo nesse caso? É o cara que recomendou a liquidação. Quem é que é o outro alvo nesse caso? O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Quem é que é o outro alvo nesse caso? André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, porque esses são os pilares fortes da investigação séria que está sendo feita. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que sai por aí, sem que a gente possa ter comprovação e olhar e saber o que está acontecendo de fato. Agora, Demori, ontem foi um dia histórico aqui, né? Porque o ICL promoveu o lançamento da maior pesquisa de opinião já feita aqui no Brasil. E depois teve um debate incrível. Mais de 10 mil pessoas de todos os cantos do país, elas foram entrevistadas para revelar, né, a verdade sobre o que pensam os brasileiros, e os resultados foram surpreendentes. Você separou alguns dados para a gente conversar aqui no N2, né, Demori? Estou muito interessada em rever esses dados para a gente fazer uma análise aqui nessa noite de sexta. Vamos lá? Eu separei porque, olha, tem coisa muito surpreendente. A gente encomendou uma pesquisa. É muito caro de se fazer no Brasil, né, Rô? A gente pegar os grandes institutos aí, as pesquisas são feitas com 2.000 pessoas, 2.500, na boca da eleição, para ter certeza de que os caras não vão errar, os caras entrevistam 3.000 pessoas, 3.500. O ICL ouviu 10.000 pessoas, com uma metodologia ultramoderna de escuta pública, e não é uma pesquisa eleitoral, Rô. Eu voto nesse, eu voto naquele, isso, aquilo. Não, é uma pesquisa para entender a cabeça da população. Uma pesquisa completíssima, super ampla, gigantesca, que daqui a pouquinho eu vou dizer para as pessoas como elas podem acessar. E aí, eu separei algumas coisas para a gente ver como muitas vezes os clichês daquilo que a gente pensa, né, Rô? Que a gente pensa o seguinte, a pessoa é assim ou assado, então... Se ela é assim ou assado, então ela pensa isso. E essa pesquisa desmonta muitas dessas certezas. Olha só essa primeira aqui,
Eu não sei se está dando leitura para vocês, eu não estou conseguindo ler direito aqui, Rô, mas essa tela eu conheço bem, depois se precisar de ajuda eu vou pedir para você ler para mim, por gentileza. Se eu te falar que eu também não estou enxergando, que tá tão pequenininho aqui. Para mim também. Agora vem, obrigado, gente. Agora deu. Em um grupo de 10 pessoas, tá? A pergunta que a gente fez para as pessoas. Em um grupo de 10 pessoas, se tem nesse grupo 9 pessoas culpadas por um crime grave, por exemplo, homicídio, estupro, assalto, à mão armada, só que uma pessoa é inocente. Então você tem certeza que 9 cometeram um crime grave, mas uma é inocente. O que é que você faz, Rô? Você pune as 10, mesmo que tenha que punir um inocente. Você não pune ninguém para não cometer uma injustiça com o inocente, ou você não sabe. Olha que curioso, 42% das pessoas pune as 10, mesmo que para isso você tenha que punir uma pessoa inocente. 15% só decide não punir ninguém. Né? Aquela coisa que a gente fala, a justiça, se ela comete uma injustiça, ela não pode ser chamada de justiça. Só 15% das pessoas acreditam nisso. A maioria das pessoas que responde uma coisa ou outra acredita que você tem que punir o inocente para punir as outras pessoas também. E o curioso é que 43% das pessoas, é 3 ali, né, gente? 43% das pessoas diz que não sabe. Né? Isso me levou a pensar, Chico, o seguinte: sabe aquelas pesquisas de opinião que se faz assim quando tem a crise da Venezuela, né? Ou o acordo Brasil-Mercosul, né? X% das pessoas são a favor do acordo Brasil-Mercosul. Chico, as pessoas nem sabem o que elas estão falando, meu camarada. Imagina, isso aqui é um dilema moral, certo? Isso aqui a pessoa não precisa ter estudo, não precisa ter conhecimento, não precisa ter nada para saber disso. Isso aqui é um dilema moral que alguém que já tem uma certa idade consegue se colocar diante dos dilemas morais. Então, além daquilo que a pesquisa revela, ela revela também um pouco como a gente vê pesquisa no Brasil sobre temas sensíveis, achando que aquilo são certezas inabaláveis, né? E aí tem um desdobramento disso, gente. Olha que curioso. Complica um pouco mais, né, a pergunta. Se entre essas 10 pessoas, uma delas for um parente seu, aí o que as pessoas fazem? Opa, aí não. Aí 51% diz não, então é melhor não punir. Veja, mudou. Antes a maioria fala, se tem 10 e uma é inocente, mas é uma pessoa que eu não conheço, tem que punir. Se tem 10 e uma é inocente, mas é meu parente, opa, aí 51% falam que não. Então veja, Rô, não tem necessariamente a ver com fazer justiça para o bem da sociedade. Tem a ver também com como as pessoas pensam, né? Um certo tribalismo, um certo familismo, né? Sim. E aí, veja pela outra ótica, Chico, do bolso. Olha só, eu pedi para o pessoal separar por classe social. Tem uma outra tela aí, galera. Próxima tela para separar por classe social. Pessoas ricas, se a punição for para um parente, só 1% diz que tem que punir. Veja, os pobres, nesse caso, se a gente olhar isso em um certo sentido, né, no sentido da punição, 15% diz que tem que punir, mesmo que seja um parente. E da classe média, 20%. Os evangélicos, a maioria diz que não tem que punir, por exemplo, né? Então são os mais, digamos assim, lenientes com esse tipo de coisa, né? Enfim, a pesquisa ela vai para vários lugares, assim, né? Tem mais 2 telas que eu acho interessantes para a gente dar uma olhada aqui muito rapidamente, e depois eu vou dizer para o pessoal como é que o pessoal faz para conseguir acessar a pesquisa, tá? Religião, por exemplo, tá? Sobre isenção de impostos e ostentação de líderes religiosos. A gente tem aquela ideia, né, Chico, que o povo brasileiro, no geral, a maioria é manipulado pelas religiões, que as pessoas são completos idiotas, que não se importam com os pastores, que enriquecem com a religião. Olha só que curioso. Se você ver um líder religioso viajando de helicóptero, avião ou iate, isso te causa qual sensação? 62% das pessoas dizem que é uma sensação de absurdo, porque a igreja deveria cuidar da alma e da fé e não servir para o acúmulo de fontes materiais. Apenas 8% acham que tudo bem. 26% acham que ok, caso aquele dinheiro seja obtido pelo pastor, ou pelo padre, ou pelo líder espiritual, em um outro negócio lícito que não seja a igreja. Mas veja, há uma repulsa da sociedade brasileira em relação a pastores que enriquecem com o mercado da fé. Isso quebra um pouco a certeza que a gente tem que a maioria das pessoas é manipulada, não sabe de nada, né? É manipulada pela religião. E aí tem mais uma, eu acho, Rô, que eu separei, ou estamos na última? Temos mais uma? É a última? Essa é a última. É a última. Então, gente, ó,